Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Dr. Freitas do Amaral, antes de mais agradecer a presença, os contributos que tem dado à Comissão. Nós partimos de uma premissa que, aliás, foi referida pelo Professor Doutor, que é as conclusões da 8ª Comissão, que diz que provavelmente tratou-se de um atentado, e é dessa premissa que tratamos, e neste momento estamos a tentar estabelecer alguns nexos de causalidade e encontrar o móvel para esse provável atentado. E é nesse contexto que entra o fundo, e acho que é incontornável a questão do fundo, com duas componentes. Uma que já foi bastante abordada, que é a componente do fundo e as irregularidades do fundo, quem é que beneficiou dele e se isso poderá ter sido o móvel para o provável atentado, não é? E, portanto, todas estas investigações e todas estas considerações são importantes, não me vou prender por aí, mas nós também temos uma outra componente da utilização desse mesmo fundo, que é a utilização como instrumento da venda de armas para o estrangeiro, a utilização do nosso país como plataforma para a venda dessas mesmas armas, e aqui já foi referido as vendas de armas ao Irão e Iraque. Também há notícias de vendas de armas aos contras do Nicarágua, uma série de outras notícias que dão conta da utilização do nosso país para esses fins, e a minha pergunta versa mais sobre esta segunda componente. A primeira já foi bastante abordada, acho que há aqui já um conjunto de pistas relativamente ao fundo e a investigação que é preciso fazer-se, que é incontornável, e portanto tem que se abordar. Mas já há esta outra componente que importava alguns esclarecimentos. Há um bocado foi dito, o Sr. Professor Doutor referia a questão das contas no Banco Ultramarino, o deputado Miguel Santos no Banco de Angola. Nós sabemos hoje, já no decurso desta Comissão, que este fundo foi utilizado para financiar a UNITA antes do 25 de Abril, portanto ainda durante a Guerra Colonial, enquanto instrumento para dividir os angolanos naquilo que era a resistência à força ocupante, que éramos nós, e, portanto, era financiada a UNITA por via deste fundo, em operações secretas, naturalmente, mas também temos hoje a informação que este mesmo fundo era utilizado depois do 25 de Abril para continuar a financiar a UNITA por uma opção política. Com certeza, nestas coisas não há inocentes, não é? E, portanto, era financiada a UNITA por via da utilização deste fundo para promover a guerra civil que desgraçou aquele país e matou tantos civis. Mas dizia que provavelmente as contas e a manutenção das contas em Angola, seja por via do banco ou em conjugação, as duas, do Banco Ultramarino e o Banco de Angola, provavelmente terá esse mesmo objetivo. E, portanto, eu acho que quando o Sr. Ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, propõe uma alteração de fundo relativamente à gestão do fundo, permitam-me a redundância, mas quando ele propõe-se mexer como disse, meter o nariz e muito bem, nesta questão, naturalmente que terá preocupado um conjunto de pessoas, mas esta preocupação não é só, na minha opinião, ou pelo menos é isso que nós deveríamos investigar, não é só de quem beneficiou do fundo a título pessoal e pode ter ficado com algumas verbas, mas também quem tinha objetivos políticos na gestão do fundo. E, portanto, a minha pergunta é se esta componente da investigação deve ou não avançar. E além desta questão do financiamento da UNITA, não é? A utilização do nosso país enquanto plataforma de venda de armas por parte dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos surgem e os seus respectivos serviços secretos surgem como os instigadores da venda de armas e a utilização do nosso país como plataforma, se a partir do momento que o Sr. Ministro da Defesa compromete a utilização do nosso país enquanto plataforma e quando ele próprio toma decisões que impedem a venda de armas, se ele não terá provocado alguns problemas do ponto de vista político a alguma gente que queria continuar a utilizar. E se isto não pode ser um móvel para o atentado? É a pergunta que lhe queria deixar. E, na nossa opinião, isto deveria ser investigado. Porque, naturalmente, na altura, Portugal, pelo seu posicionamento geoestratégico a nível global, não é? Ainda hoje é assim, mas na altura ainda era mais, tinha uma posição privilegiada para ser um ponto de acesso entre Estados Unidos, todo o Médio Oriente, portanto, toda a Ásia, o que se podia servir era o ponto ideal de plataforma para a venda de armas. E, portanto, a pergunta que lhe ia deixar é se esta
esta consideração de que... E a verdade é que depois do atentado o volume de venda de armas aumentou, não é? Como disse. E portanto, entrando num cenário mais ou menos especulativo, parece que o atentado resolveu o problema, não é? Resolveu o problema e permitiu novamente a venda de armas. Se podíamos ou não, se não deveríamos entrar nesta linha de investigação, perguntar se houve algum contacto do seu conhecimento, quer do embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal, quer do secretário de Estado, quer de um senador, agora não me recordo do nome, mas há informações que dão nota de um senador, um senador que pertence à Comissão de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que também entra em contacto com autoridades portuguesas. Se tem conhecimento de algumas destas figuras que tenham contactado o governo português, manifestando alguma preocupação relativamente a esta matéria, e se tenham, no fundo, intercedido junto do governo português para permitir a venda de armas. E a última pergunta é saber se acha possível que quer o financiamento da UNITA, antes e depois, quer a venda de armas, se é possível ela ter ocorrido sem o conhecimento do poder político, de alguma forma, que tenha informações relativamente a esta matéria. Se é possível que isto tenha acontecido sem o conhecimento do poder político, eu tenho sérias dúvidas que isso possa ter acontecido sem informações, sem conhecimento do poder político. E concluo. Muito obrigado pelos esclarecimentos.